Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O pastor Sócrates deu alguns avisos e no final eu quero dar 2. Primeiro dia de aula, a professora pede que os alunos digam o que o seu pai faz na vida. Primeiro aluno levanta a mão e diz: professora, meu pai é médico, ele trata das pessoas. Segundo aluno levanta a mão e diz: professora, meu pai é cozinheiro, ele alimenta as pessoas. Terceiro aluno levanta a mão e antes dele falar, um colega dele se antecipa e diz: professora, o pai dele é pastor, ele não faz nada. Essa piada eu ouvi no seminário. Quem me contou foi um pastor. E é claro que ela é uma piada, mas ela retrata a opinião que algumas pessoas têm sobre o ministério. Nessa noite eu quero falar sobre um assunto que divide opiniões: o ministério pastoral. Algumas pessoas colocam os pastores lá em cima, quase endeusam os homens de Deus. Já outros colocam os pastores lá embaixo, pisa e passa por cima, quer nem saber. Qual deve ser a visão correta acerca dos nossos líderes? Eu digo nossos, porque eu também tenho líderes. Eu também sou ovelha, eu também tenho pastor. Qual deve ser a nossa visão sobre os nossos guias? Como nós devemos tratá-los? Esse foi um assunto que nós começamos a falar no retiro, foi um dos temas. O tema principal foi filhos e pais de carne, foi muito bom, pais. Se você estava orando pelos seus filhos, parabéns, porque os maiores beneficiados serão vocês. Mas nós também falamos sobre filhos e pais espirituais. E hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto para a gente fazer um encerramento geral. Por isso eu peço que você abra a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17. Se você notar um pouco, eu rouco, não estranhe, certo? É porque retire a si mesmo, a gente brinca muito, né? Ganha muito, vence muito, os jovens ficam com raiva da gente. Como é que um velho desse ganha todas as partidas, né? Mas é assim mesmo, vamos se acostumando. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, perdão. No retiro nós meditamos no verso 7, e hoje eu quero meditar apenas em um versículo, verso 17, que sirva de edificação para a minha vida e para a tua vida. Diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Lerei novamente: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Pai amado, Pai querido, privilegiados somos, Senhor, de mais uma vez estarmos juntos na Tua presença, Te buscando, Senhor, no primeiro dia da semana, declarando, Pai, que o Senhor é o primeiro nas nossas vidas, agora diante da Tua palavra, a qual lemos e na qual meditaremos agora. Senhor, precisamos todos os dias de conforto
e de confronto. Todos os dias da nossa vida, somos carentes de confronto e de conforto. Por isso, Senhor, providencia isso aos nossos corações agora. Estamos, Senhor, de corações abertos, aguardando receber a Tua palavra, crendo no Teu Espírito Santo, que fala conosco através dela. Senhor, nos convence e nos converte para a honra e glória do Senhor Jesus, no nome do qual eu peço e agradeço. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui no verso 17, que é um verso curto, nós encontramos 2 deveres que os liderados devem ter para com seus líderes. 2 deveres que as ovelhas devem ter para com seus guias, para com seus pastores. O primeiro deles se encontra logo no início do versículo, ele diz: obedecei aos vossos guias. E essa palavra obedecei é uma palavra muito interessante. Eu vou já explicar o significado dela, não é o que parece. Mas antes de explicar, eu queria chamar a sua atenção para o tipo de guia do qual esse versículo está falando. Deus está ordenando que obedeçamos aos nossos guias. Mas que guias são esses? Será que nós devemos obedecer a qualquer guia, a qualquer líder, a qualquer pastor? Será que tanto faz? Ou será que existem critérios que um guia, que um líder, que o pastor deve ter para que nós o sigamos? No versículo 7, o autor de Hebreus cita 2 características de um líder que o torna merecedor de ser seguido. Verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Que características um guia deve ter para que eu possa segui-lo? O versículo 7 diz que, em primeiro lugar, ele precisa ser alguém que prega a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias que fizeram o quê? Que vos pregaram a palavra de Deus. Um líder que agrada a Deus não tem autoridade própria, mas ele traz a autoridade que vem da palavra. Primeira característica. Segunda característica de um guia que agrada a Deus é que ele possui uma fé que persevera. O final do versículo diz: imitai a fé que eles tiveram. Olhando para o fim da vida deles, ou seja, eles não apenas começaram a ter fé, mas eles continuaram na fé e morreram na fé. Permaneceram na fé até o fim. Então nós não devemos seguir quaisquer líderes, guias, pastores. Devemos seguir aqueles que, primeiramente, pregam a verdadeira palavra de Deus e, apesar das dificuldades, das tentações, dos problemas, estão permanecendo na fé. Estão permanecendo na fé no Senhor Jesus Cristo. O que devemos fazer para com tais líderes? Como eu já disse, o primeiro dever é obedecer. Obedecei aos vossos guias. O significado dessa palavra, no português é obedecei, mas no grego é peitho, que significa deixe-se convencer por eles. Deixe-se persuadir por eles. Essa característica significa alguém que tem uma opinião, alguém que tem um pensamento, porém, ele tem a capacidade de mudar e de ser convencido por alguém a mudar de opinião. Significa alguém que se deixa mudar de pensamento, que se deixa ser persuadido. Essa palavra, ela
é muito usada no livro de Atos. Se você quiser, você pode apenas me ouvir. Em relação à pregação de Paulo e o que acontecia quando Paulo pregava. As pessoas eram persuadidas, as pessoas eram convencidas. E é esse o significado da palavra obedecei. Deixe que ele convença você. Por exemplo, Atos 17:4. Começar do 2. Atos 17:2-4 diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Melhorou, viu? E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos. Ou seja, Paulo estava pregando acerca de Jesus. E qual foi o resultado? Alguns deles foram persuadidos. E unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Capítulo 18, verso 4. Também falando de Paulo, da pregação de Paulo, diz: e todos os sábados discorria na sinagoga, ensinava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Quando Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias, ele está dizendo: permita-se ser persuadido, convencido por eles. Infelizmente, essa é uma característica que às vezes falta em muitos de nós. Muitas vezes nós somos pessoas que não se deixam persuadir. Nós somos pessoas que não se deixam convencer. E eu lembrei de uma ocasião, antes da escola bíblica dominical, em que, quando eu estava saindo de casa, eu coloquei a chave na porta. Eu girei a chave, mas a porta não abriu. Como é que pode? A porta estava trancada. Eu coloquei a chave da porta, a chave que abre essa porta. Eu girei, e a porta não se abria. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos como uma porta que não se abre. Mesmo que a chave correta seja usada, o nosso coração continua fechado. Nós não queremos abrir o coração. Somos como uma porta fechada. Às vezes, isso acontece, eu vejo muito isso acontecer. Por exemplo, em um culto como esse. Em um culto em que a palavra está sendo pregada. E nós temos amigos aqui, como em todos os domingos, que escutam a mensagem do Evangelho. Escutam a mensagem que estão precisando ouvir. E eu percebo no semblante que a mensagem está tocando seus corações. São pessoas que estão atentas, muitas vezes até balançam a cabeça. E aí quando chega no final, eu digo: agora o que você deve fazer é se entregar para Jesus. Agora o que você deve fazer é se converter a esse Jesus. E essas mesmas pessoas que estão ouvindo atentamente, que parecem estar concordando com tudo, permanecem sentadas como portas que não se abrem. Mesmo que a chave correta tenha sido usada,
Mesmo que a palavra correta tenha sido pregada, mesmo que você tenha sentido, mesmo que você tenha entendido, muitas vezes nós permanecemos onde estamos. Nós não nos deixamos persuadir. E aí depois do culto alguém me procura. E diz: pastor Tiago, fulano de tal estava do meu lado. E eu vi que estava querendo ir. Ou então um parente me liga e diz: pastor Tiago, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, chegou em casa dizendo que a palavra falou com ele. A palavra contou a vida dele toda. Mas ele não teve coragem de se entregar. É porque muitas vezes falta essa característica de deixar-se persuadir pela palavra de Deus. E o que o autor de Hebreus está dizendo é: obedeça aos seus guias, ou seja, permita-se ser convencido por eles. Mas não é só com visitante que isso acontece não, viu? É com ovelha também. Às vezes o pastor está pregando e a ovelha está com a cara mais feia do mundo. Pensa que eu me assusto com cara feia. Pastor pregando e o coração fechado, concordo não. Pregando na palavra, mostrando na palavra, dizendo a palavra. E a ovelhinha de Jesus? Que conversa é essa? Recebo não. Pode até sorrir com a boca, mas o coração está chorando. Me lembro muito bem de uma vez em que eu recebi uma antiga ovelha na minha casa. Eu estava pregando. Eu lembro sobre cuidado que o crente deve ter com a sua salvação. E a possibilidade que há nas Escrituras de até perder a salvação. E quando algumas pessoas descobriram que o pastor Tiago acredita que é possível, não é fácil, mas se não cuidar, é possível perder aquilo que Deus te deu. Eita, teve gente que não aceitou, não. Quê? Uma vez salvo, para sempre salvo? Esse negócio do crente perder a salvação, pastor, pode não. E aí foram na minha casa e ele disse: pastor, hoje eu quero receber a sua bênção porque eu estou saindo da igreja. E eu: por quê? O senhor crê que o crente pode perder a salvação? Eu creio. Inclusive eu comecei a ensinar sobre isso. Pois é, eu não creio assim, eu quero sair. E eu disse: mas você não quer nem acompanhar os estudos, não? Você não quer nem meditar na palavra? Deixa para o final. E ele disse: não quero nem ouvir. E eu quero dizer algo para você. Naquele dia, eu fiquei chateado. Mas eu quero te dar um conselho. Se você está numa igreja em que você não se convence pelo que o pastor prega e ensina, mude de igreja. Se você está em uma igreja em que o que o pastor fala nas Escrituras não convence você, não estou falando de uma vez ou duas, mas se constantemente você não consegue receber, pare de perder tempo. Procure um pastor que te convença. Procure um pastor que te persuada, porque isso é um dever que Deus vai cobrar de você. Obedecei aos vossos guias. Deixe-se ser persuadido por eles, se o que eles disserem estiver baseado na palavra de Deus. Pastor, quer dizer que agora eu tenho que ser crédulo? O que é uma pessoa crédula? Pessoa crédula é a pessoa que acredita em tudo. A Bíblia tem uma palavra para a pessoa crédula. É a pessoa símplice. E a pessoa símplice na Bíblia
O significado da palavra é aquela que parece com um portão arreganhado. É aquela que acredita com tudo que vem. Tem gente que é assim, não seja assim não. Julgue todas as coisas. Eu estou pregando aqui, mas examine na Bíblia se o que eu estou pregando está baseado na palavra. Não é para ser crédulo, não. Não é para aceitar tudo que você escuta, não. Mas também não é para ser incrédulo, também não. Não é para você fechar o coração para tudo, também não. Sabe por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem crê nisso? Que quem convence é o Espírito Santo. Jesus disse, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo, mas ele usa pessoas para isso. Então, eu acho que ficou muito claro. Primeira responsabilidade de um liderado para com seu líder, que prega a palavra e que tem fé, é obedecer a ele, ou seja, deixar-se ser persuadido, convencido por ele como instrumento de Deus. Mas para que fique ainda mais claro, vamos ver o segundo e último dever, que é e sede submissos para com eles. Eu amei isso aqui, viu? Gostei demais. Obedecei. Deixa ele persuadir você. Aí o segundo, seja submisso. Aí eu estava estudando lá em casa e eu dei uma gargalhada tão grande, irmão Alessandro. Sabe por quê? Porque a palavra ser submisso, no grego, significa renda-se. Deixe de lutar contra. Desista de lutar. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, o título seria: deixe de lutar contra os teus líderes. Porque muitas vezes existem duas atitudes de um liderado. Primeira atitude é a atitude de insubmissão. E o que é insubmissão? É você estar sempre lutando contra. O pastor diz, é por aqui. Aí você só de mal diz, não, é por aqui. Não, mas é assim. Aí você diz, não, é assado. É por aqui. Não, é por ali. Você luta contra, isso não é ser submisso, isso é ser insubmisso. Ser submisso, neste versículo significa desistir, deixar de lutar. Eu não vou mais lutar contra os meus líderes. Eu vou dar as mãos para eles e eu vou lutar com eles pela obra de Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, no deserto, houveram duas gerações de israelitas. A geração que morreu no deserto, estamos estudando isso em Números, e a geração que entrou em Canaã. Qual a diferença, pastor, entre a geração que morreu no deserto e a geração que entrou em Canaã? Várias diferenças entre elas, mas deixa eu te dizer uma. A geração que morreu no deserto estava sempre lutando contra os seus líderes. Deus dizia algo para Moisés. Moisés disse para o povo que é assim, assim, assim. Moisés ia lá dar o recado. O povo dizia, quem é tu, mano? Quem foi que te escolheu? Aí Arão ia lá e dizia, não, Arão não, eu que sou. Morreu no deserto. Você quer morrer no deserto? Você quer morrer onde você está? Você quer deixar de crescer espiritualmente? Eu tenho dito isso.
Pessoas insubmissas não saem do lugar, não prosperam espiritualmente, porque estão sempre lutando contra os instrumentos de Deus. Mas a geração que entrou em Canaã era uma geração que examinava a palavra e que não lutava contra os seus líderes. Deixava que os seus líderes os guiassem. É isso que Deus espera de mim e de você. No restante do versículo, ele mostra a importância dessas duas atitudes. E agora eu quero falar para você que sonha em ser pastor. Ou você que sonha em ser líder. Ou você que sonha em ser mulher de líder. O teste é agora. Olha como é fácil. Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois, o que é que eles fazem? Eles velam por vossa alma. A palavra velar significa não dormem. Velar significa manter-se acordado para vigiar. Quando você lida com pessoas, você não tem hora para atender os seus liderados. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é a hora que precisar. Você sai de férias quando te convencem a sair, mas lá nas férias você está lembrando das suas ovelhas. Hã? Volta antes. Velar significa isso. Manter-se acordado. Eu ia apagar todas as luzes, mas eu esqueci. Ia trazer uma vela para você ver o que é velar. É você ficar com a vela acesa ao lado das pessoas que você lidera. É fácil? Como quem deve prestar contas. É um privilégio servir a Deus, mas também tem a sua responsabilidade. E eu tremo e temo só em pensar que um dia eu vou estar diante do meu Senhor para dar relatório de vocês. Deus vai pedir contas de todas as ovelhas que Ele me confiou. Como quem deve prestar contas, para quê? Para que façam isto. Isto o quê? Velar, cuidar, pastorear. Com alegria e não gemendo. São duas formas diferentes de ser pastor. Um é ser pastor com alegria. E a outra é ser pastor gemendo, chorando. Eita, que está difícil. Ô, igreja difícil, menino. Qual das duas é a atitude correta? Qual das duas você quer que os seus pastores tenham? Que eles cuidem de vocês com alegria? Ou que eles cuidem de vocês gemendo, sofrendo, chorando? Talvez você diz, pastor, para mim tanto faz. Pois eu quero dizer que tanto faz não. Porque o final do versículo diz que isto não aproveita a vós outros. O que é que o autor está dizendo? Vamos ser bem prático agora. Os pastores dão uma orientação baseada na palavra. A ovelha recebe, mas não recebe. Não. Receba isso não aceito não. O pastor fica como? Fica alegre ou triste? O pastor geme. Porque ele recebeu uma visão de Deus. Porque ele recebeu uma palavra de Deus. E ele está apenas transmitindo. Mas quem deveria receber não recebe. O pastor fica alegre ou triste? O pastor fica triste. Aí o que o autor diz?
que no final das contas, quem vai perder é você. Quem entendeu? No final ele diz isso. Não aproveita a vós outros. Vocês não vão ganhar se vocês fizerem isso. Vocês não vão ter lucro espiritual se vocês agirem desta maneira. E aqui eu encontro o amor de Deus por mim e por você. Talvez você está pensando que essa mensagem foi dada por Deus para beneficiar pastor. Mas aqui Deus está mostrando o amor dele por você, ovelha. O que ele está dizendo no final é: isso aqui não vai trazer proveito para você. Em todo momento Deus quer trazer proveito para você. Deus quer salvar você. Deus quer transformar você. Deus quer levar você para o céu. Então a questão não é o instrumento que Deus usa, esquece o instrumento. A questão é o amor tão grande que Deus tem por você, e Ele usa apenas instrumento para poder fazer tudo isso na tua vida. E você foca no instrumento, você foca na pessoa, e você esquece o tremendo amor que Deus tem pela tua vida. Você quer ser bem-sucedido espiritualmente? Diga assim: pastor, eu quero. Eu quero. Então reveja o teu coração. Uma mensagem está sendo pregada hoje. E a pergunta é: você vai ser convencido ou não? Um caminho está sendo apontado para você. E a pergunta é: você vai deixar ser guiado por Deus ou não? Se você rejeitar essa palavra, não é a mim que você está rejeitando. É aquele que ordenou que eu trouxesse. Curve sua cabeça. Quero convidar os jovens a virem ao altar. O louvor que nós iremos cantar agora fala sobre conversão. Foi muito enfatizado no retiro a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós esperamos, pais, que a partir de agora os filhos da igreja tratem vocês melhores.